Imagina, nunca, nunca. Aí quando eu cheguei na sala do Luiz Fernando, tudo bem, Glenda? O Luiz Fernando foi quem me contratou. Tudo bem, Glenda? Senta aqui, fica à vontade. Quer uma água? Eu falei, quer uma água? Porque eu vou ficar nervosa em 3, 2, 1. Formação da Band, dessa nova Band, mais o Rodolfo Schneider, que é o diretor de jornalismo. Glenda, assim, o que a gente quer é isso, que é o que está acontecendo agora, mas há um ano você imaginar que isso, né, pudesse acontecer, para quem estava decidido a não voltar, foram, sei lá, 4, 5 meses de conversa, sabe? De namoro. Foi namorando aqui, namorando de lá. Eu falei, se é isso, eu quero. Porque eu acho que, assim, o legal do Show do Esporte e da Band, né, de estar trazendo novamente, de fato, essa questão de ser o canal do esporte, né, de estar mostrando que não é só um slogan, é de fato o canal do esporte, é você tratar o esporte com a relevância que ele merece. Eu acho que o esporte ele foi perdendo a sua relevância, até pelo imediatismo, né, dessa coisa do futebol, só o stand-up, que é mais barato para a televisão, você botar um repórter lá e o repórter fica falando lá sem parar. Lá. Você põe isso no Brasil inteiro, no mundo inteiro, não é verdade? Mas você vai perdendo o quê? A relevância. Você vai deixando de contar as grandes histórias, você vai deixando de mostrar os novos ídolos. Tanto que o esporte, durante muito tempo, agora, depois dessa Olimpíada, a gente vê uma mudança. Ainda é pequena, precisa ser mais. Mas até a Olimpíada de Tóquio, que foi agora, os nossos ídolos no esporte sempre foram os mesmos. A gente continua falando Hortência, Tandy, Giovanni, Virna, Magic Paula, Gustavo Borges, o Xuxa. Eu não estou falando que isso é ruim, de forma alguma. Mas é que a gente precisa eles fazem ídolos. Essa história, né? Eles são a nossa história. Só que não é possível que não existam outros ídolos. Tanto que existem que nós acabamos de bater um recorde de medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos. E talvez os Jogos Olímpicos mais difíceis da história, porque a gente ficou parado numa pandemia. Todos ficaram parados numa pandemia. E o Mengão levou várias medalhas, inclusive. E o Mengão levou várias medalhas. Aliás, Mengão foi campeão olímpico. Exatamente. Mas, assim, isso é muito sério, sabe? Quando você para de contar as histórias, é muito sério. Aquilo que a gente gosta de fazer vai perdendo relevância. Se aquilo vai perdendo relevância, vai perdendo valor. Se aquilo vai perdendo valor, as marcas não estão lá. E se as marcas não estão lá, as modalidades vão morrer. Então, eu não estou falando do futebol, porque o futebol ele se sustenta por si só. Mas até o futebol foi perdendo a relevância, foi ficando chato. Porque se fala do Corinthians, se fala do Palmeiras, se fala do Flamengo, se fala do Atlético, se fala do Fortaleza, da mesma forma, o mesmo formato. É o boneco do repórter lá falando lá, a mesma coisa. Aí você quer, vamos agora a notícia do Palmeiras, lá. Agora vamos à notícia do São Paulo, lá. Não se vê mais treino, não se vê mais a bola. Eu acho isso sério. Dentro da nossa profissão. Foi isso que te fez não querer mais voltar para a TV? Não, eu queria também muito migrar para a internet, para a parte digital, porque eu acho que, né, a internet é o mundo que a gente vive, mas isso já tem tempo, inclusive, já, sabe? Eu sempre fui muito atenta aos movimentos. Então, assim, a minha conta do Twitter acho que é de 2009. Olha como é que eu já era, né, estava atenta ali a esse movimento todo. Só que eu não sabia muito para onde ir, nem o que fazer, porque, né, quando você trabalha 27 anos no mesmo lugar, e que é o Grupo Globo é uma potência, né? Eu dei muita sorte de estar ali, sabe? Eu sou muito grata a tudo, porque tudo que você queria fazer, você fazia. E a minha geração foi uma geração muito craque de televisão, sabe? As pessoas que sabiam fazer televisão, que gostavam de contar história, que sabiam contar história, sabe? Que sabiam fazer um negócio. Tanto o negócio mesmo, o esporte, como também a nossa profissão. E eu cresci nesse meio, então, obviamente, que eu absorvi muita coisa e fui formada muito por isso. E quando você sai disso, você tem que quebrar muitos paradigmas, né? Como, por exemplo, sei lá, a questão da postura, a questão de você ficar mais à vontade na hora de falar, a questão de... por exemplo, hoje em dia, às vezes eu apresento de cabelo solto, no meio do negócio eu estou falando, eu prendo o cabelo porque não dá vontade de prender o cabelo. Sabe, umas coisas assim que parecem ser normais, mas há poucos anos atrás, não era tão normal assim, né? Existia um formato. Era muito mais engessado. Era né? muito mais engessado. Eu nunca fui tão engessada. Eu sempre recebi muita bronca, inclusive, porque eu ria muito, porque eu falava muito com os braços, porque eu chegava e batia na mão
do meu colega, porque eu botava o cabelo no Marcos, né? Uma vez que eu fazia uma entrevista com o Marcos, Santo Marcos, um beijo pra você, Marcão. Saudade do Marcão, meu Deus do céu. Careca, né? Ele careca, aí eu tinha um cabelão aqui, assim, aí eu brincando com ele e tal, mas eu fazia pergunta, tipo assim, essa pergunta era muito engraçada, que eu falava assim, Glenda, você pra que vai botar? Põe isso no ar, gente, isso é engraçado, as pessoas querem saber, que eu chegava, porque ele era solteirão, né? Marcos estava solteirão, e, enfim, no auge, aquela coisa toda. Eu falei assim, mas e aí, tem namorada? Não, tem namorada. Mas qual é o seu tipo de mulher que você prefere? A loira, a ruiva, morena. Aí a gente ria, sabe? Mas na época não era normal você perguntar isso, né? A repórter perguntar isso, ainda mais uma mulher, né? E aí, no final da entrevista, eu me lembro que eu levantei e falei, peraí, Marcos, vamos imaginar agora o Marcos cabeludo. Aí o Marcos sentado, assim, eu fiz a entrevista no chão, literalmente no chão, no centro de treinamento do Palmeiras. Aí ele sentado, assim, no chão, eu fui por trás dele e botei o meu cabelo na careca dele, assim, né? Aí ficou aqui a cara do Marcos e o meu cabelo aqui. KKK, todo mundo rindo. Aí ele fazia assim, fazia franjinha. Aí ele fazia assim com o meu cabelo, virava assim com o meu cabelo. Mas era o cabelo da repórter. Uhum. Meu amor, a matéria foi ao ar, editada com a brincadeira. Mas não teve jeito. Na segunda-feira, e-mail. Glenda, Luiz Fernando Lima, diretor de esporte, quer conversar com você. Lembra disso, Luiz Fernando? Eu falei, meu Deus do céu, qual foi a besteira que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Aí eu fiquei pensando, gente, eu errei alguma informação? Eu falei alguma coisa errada? Aí você começa, né? A cabeça do ser humano pira. Mas nem passou pela tua cabeça que seria botar o cabelo Imagina, nunca. Aí quando eu cheguei na sala do Luiz Fernando, tudo bem, Glenda? O Luiz Fernando foi quem me contratou. Tudo bem, Glenda? Senta aqui, fica à vontade. Quer uma água? Eu falei, quer uma água? Porque eu vou ficar nervosa em 3, 2, 1. Ele falou assim, meu amor, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você é repórter. Você não dá pra você botar o seu cabelo na careca do goleiro. Você vê, hoje em dia é a coisa mais normal do mundo, né? O jogador de futebol é moda brincadeira, não, cara. Eu sei, mas entendeu? Então, assim, esses paradigmas todos, você vai... Então, eu nunca me encaixei muito nessa coisa engessada. Eu sempre fui muito... Então, por exemplo, eu me lembro que eu brigava assim, gente, eu quero usar vestido, eu sou menina. Eu não quero ficar usando calça jeans todo dia fazendo, eu quero usar um vestido. Não precisa ser uma mini saia, mas é um vestido. Então, eu fui quebrando algumas coisas, assim, sabe? Que depois viraram normais, mas na minha época não era normal. A gente ficava sempre de calça jeans e camisa polo, calça jeans e camisa. Eu falei, eu quero ser menina, eu vou usar um vestido. Tênis, eu quero usar um salto. Não é salto, porque eu nunca usei salto, porque eu não, acho que não combinou, mas uma plataforma, uma coisinha mais feminina, uma sandália. Então, tudo isso foi ao longo dos anos, fui quebrando ali, construindo e quebrando. Hoje em dia é normal. A adesão foi sua de querer parar? Foi. Querer Mas coragem, sair né? da Globo? Foi. Como é que foi? Foi dolorido, Sim. assim, dolorido. Porque eu acho que existe, assim, várias etapas, né, dessa desconstrução, né? Primeiro que era a minha casa, a minha vida. Eu entrei lá, eu tinha 17 anos, né? Se eu for contar o tempo de Sport TV, do Top Sport, eu entrei lá com 17 anos de idade. Saí 27 anos depois, né, somando tudo. Ali, meus grandes amigos, minha história está ali, né? E de amizade mesmo. Então, assim... a Mônica Leitão, a Mônica Leitão foi a primeira repórter mulher a cobrir uma Olimpíada em 1980, depois ela virou produtora do Esporte Espetacular. Era minha produtora, madrinha do meu filho, né? Vi ela grávida, ela me viu grávida, os filhos cresceram juntos. A Rosane Araújo, a mesma coisa, que depois foi editora-chefe, a única mulher editora-chefe do Esporte Espetacular, na história do Esporte Espetacular. O João Ramalho era meu irmão. Então, assim, meu ciclo de amizade estava todo ali dentro. Eu chegava naquela redação todo dia, né? Eu morava muro com a TV Globo. Literalmente, meu prédio era muro eu escutava as conversas do Fantástico no sábado. Mas no Rio mesmo? No Rio. Aí eu brincava, ô gente, vamos parar de falar aí que eu quero dormir, que amanhã eu tenho Esporte Espetacular. Era mais ou menos assim, sabe? E aí, tomar essa decisão de sair foi difícil. Então, eu fui desconstruindo. Primeiro, aquela coisa, né? Porque Glenda da onde? Da Globo. Glenda não, da Globo. Assim, a Glenda não vai ser mais da Globo. Então, você fala, caramba, a Glenda não é mais da Globo. Então, você vai tendo que cortar esses laços, sabe? Foi dificílimo. Acho que eu fiquei uns 3 anos, assim. Eu já sabia
que era a reta final, eu já sabia que estava indo para o fim mesmo, que não tinha mais... E eu comecei a pensar muito diferente, eu comecei a olhar para o esporte de uma forma muito diferente. E aquilo ali foi me angustiando muito, sabe? E todas as mudanças, e etc e tal. E aí eu falei, não, agora... Aí depois da Copa do Mundo, né? Eu cheguei na Copa do Mundo... Aí, Copa do Mundo 2018. Aí, 2019 teve o Pan-Americano, teve a Copa América, que a gente foi campeão. Logo depois eu fui para os Jogos Pan-Americanos de Lima. E na Copa América, eu, sentada ali, eu nunca mais me esqueço, no estado do Grêmio. O Brasil jogou lá, não me lembro que fase, contra quem. Aí, quando acabou o programa que eu fazia, eu olhei para o estádio assim... Eu olhei assim, o Tino estava chegando, eu olhei para o Tino, falei, acabou. Foi exatamente assim, eu falei assim, estou pronta, acabou. Ali eu mandei um e-mail para o meu chefe na hora, eu falei assim, ó, eu estou indo para o Pan-Americano, porque o Pan-Americano é tipo 20 dias depois eu embarcava. Eu vou para o Pan-Americano, mas na volta eu não estou mais na casa. Eu só não saio antes porque eu não vou deixar ninguém na mão nos Jogos Pan-Americanos, porque eu ia ser meio que a principal ali na cobertura, que né, a gente ia fazer jornal grande e tal. E eu falei, mas na volta eu não volto mais. E foi exatamente isso. Aí eu ainda fui fazer o Brazilian Day, que me chamaram para fazer o Brazilian Day em Nova York, apresentar o Brazilian Day, que foi maravilhoso. E aí na volta eu de fato já não... Enfim, aí eu não vai rolar mais. E aí não rolou mesmo e tal. E aí saía. E tu tinha algum plano? Cara, meu plano era... viver a vida, ser feliz, assim, o que eu vou fazer eu não sei. Então, assim,